Olá, pessoal. Meu nome é Kelly Vicente, sou advogada na Vicente Ré Advocacia e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre os direitos dos passageiros de avião, de uma forma um pouco mais detalhada, sobre alguns direitos que às vezes as pessoas não têm conhecimento. Primeiramente, vamos falar dos direitos a respeito do atraso de voo, pois vai depender aí conforme o tempo de espera. A partir de 1 hora, a empresa deve fornecer comunicação gratuita ao passageiro, para que você se comunique com a sua família, um amigo, para que possa falar aí sobre a situação do que está acontecendo. A partir de 2 horas, o passageiro tem direito à alimentação adequada. E daí, conforme o horário em que estiver acontecendo a situação, pode ser um voucher de um lanche simples ou até mesmo uma refeição mais completa. A partir de 4 horas, a empresa deve oferecer hospedagem e transporte ao passageiro. E já no caso do atraso ser superior a 4 horas, a empresa aérea deve fornecer três opções ao passageiro: receber integralmente o reembolso da passagem, remarcar o voo para uma data e outro horário sem custo adicional, ser acomodado em outro voo da mesma empresa ou companhia aérea. Outra situação são os casos de cancelamento de voo. Algumas opções são até parecidas com aquelas que eu mencionei agora em caso de atraso. Então, por exemplo, quando o voo é cancelado, o passageiro tem direito a escolher o reembolso integral da passagem, remarcação para outro dia e horário, ou aí uma alternativa diferente é a realização de viagem por outro meio de transporte que a companhia aérea disponibilize. E aí também, se o cancelamento ocorrer no dia do embarque, a companhia aérea deve fornecer comunicação gratuita, alimentação adequada para o tempo de espera e hospedagem e transporte para o passageiro. É importante lembrar aqui que o consumidor não é obrigado a aceitar voucher ou créditos de viagem que não sejam convenientes. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jaqueline Ré, sou advogada aqui no escritório Vicente Ré Advocacia. Vou dar continuidade ao que a doutora Kelly já estava falando com vocês e vou falar aí sobre o tema overbooking, né? O que é essa palavrinha que a gente às vezes ouve nas matérias de jornais, né? É, Nada mais é do que a venda de passagens acima da capacidade da aeronave. Mas, Jaqueline, como assim, né? A companhia aérea vai vender mais passagens do que cabe, na aeronave? É isso mesmo, tá? Essa é uma prática proibida no Brasil. Mas o que acontece? As companhias aéreas, elas têm ali uma média de passageiros que costumam desistir daquele voo, né? Então eles vendem passagens além desse número, considerando que haveria essa desistência, tá? Dessa porcentagem. Bom, o que acontece é, não ocorrendo essa desistência, aí a gente tem o que se chama de overbooking, porque eles venderam a capacidade a mais, não teve desistência, ou seja, agora a gente tem aí passageiros além da capacidade da aeronave. Uma outra situação que às vezes pode acontecer o overbooking é quando tem conexões, né, atrasos, tudo mais, e aí acaba tendo um número maior de passageiros, certo? Bom, mas então, Jaqueline, se vir acontecer comigo, como que eu ajo nessa situação, né? Quais são meus direitos? Como eu disse, é uma prática que não é autorizada no Brasil, né? Mas que acontece. Então, nessas situações, você tem aí o direito de escolher entre ser reembolsado, remarcado, né, um outro voo sem custo adicional, ou receber uma compensação financeira, certo? No caso aí de você ser impedido de embarcar.
Não sei se alguém aqui já presenciou, mas quando ocorre, geralmente a companhia aérea ela busca voluntários. Ela oferece aí alguma compensação, né? Seja dinheiro, seja milhas ou um voucher, tá? Solicitando voluntários para desistir daquele voo, certo? Não ocorrendo o número suficiente de voluntários, aí sim eles vão impedir, né, determinada quantia aí de pessoas para embarcar, tá? Além disso, né, das situações que eu falei aqui para vocês, a empresa também tem que oferecer assistência, como alimentação, hospedagem, conforme o tempo de espera, né? Lá que a doutora Kelly falou aí com vocês. Bom, eu acho que sobre overbooking é isso, né? Deu para passar aí um pouquinho para vocês de como que acontece e como agir nessa situação. Bom, outra situação que ocorre muito em viagens é o extravio de bagagens, né? Ou quando ela é danificada ou até mesmo furtada. Né? O extravio de bagagem, primeiramente, se ocorrer essa situação, vocês devem se dirigir à companhia aérea e registrar como fosse um boletim de ocorrência, né? Preferencialmente ainda lá dentro do aeroporto, tá? Ou então, assim que sair, já fazer um protocolo aí dessa reclamação. Nessa situação, se for voo doméstico, né, que são aqueles voos nacionais, a empresa aérea tem até 7 dias para realizar essa devolução. Nos voos internacionais, até 21 dias. E dependendo da situação, cabe aí uma indenização também. Se a bagagem for danificada, tá? Importante vocês registrarem isso também, né? Se preferencialmente aí dentro do aeroporto, ou logo após, fazer filmagem, tirar foto para registrar o que aconteceu e pedir aí um ressarcimento para a companhia aérea da situação. Agora, se tiver itens furtados, né, que é um pouco mais grave, mas pode vir a acontecer, além do registro na companhia aérea, fazer um registro de um boletim de ocorrência policial, certo? E também solicitar junto à companhia aérea um ressarcimento das situações que foram furtadas, né? Se foram alguns itens, se foi até a bagagem toda. Bom, como que a gente faz aí nessa situação, né? Como fazer valer o seu direito aí, se passar por alguma situação que a gente veio falando aí para vocês, né? Um overbook, um desvio de bagagem, uma perda de bagagem, atraso, cancelamento de voo, né? São dicas aí essenciais. Sempre guardem os comprovantes das passagens, recibo de gastos e qualquer comprovação de comunicação. Se for falar por telefone com a companhia aérea, grava essa ligação, tá? Se falou por e-mail, alguma coisa nesse sentido, WhatsApp, guarde esses atendimentos, né? Essas mensagens, tá? Em casos assim de problemas, reclame imediatamente, tá? Deixa aí registrado assim que acontece para eventualmente precisar aí dessas informações. Não são todos os aeroportos, né? Mas alguns, os maiores, existe também uma sede da ANAC, tá? E às vezes até uma sede aí de Procon dentro do próprio aeroporto, tá? Então vocês também podem se dirigir à agência, né, da ANAC e realizar a reclamação, né? A reclamação também pode ser feita via Procon, consumidor.gov hoje, você consegue entrar e registrar também. E, claro, no saque das companhias aéreas que você está tendo aí o problema. Vou dar um exemplo aí que aconteceu comigo, duas situações, né? Uma situação, eu tive um atraso
de mais de 4 horas, porque teve um problema na aeronave e a gente já estava já para embarcar e teve que todo mundo descer do avião, enfim, esperar outra aeronave vir no lugar, né? Nessa situação, como era prazo de mais de 4 horas, eles deram voucherzinho de alimentação. Na verdade, o voucherzinho dele era uma caixinha com, com suquinho, bolachinha, né? Bom, eu abri uma reclamação, né, na companhia aérea dessa situação, e aí a gente chegou aí num acordo sobre isso, de devolver as milhas que eu tinha usado na ocasião, tá? Então, eu fui ressarcida aí, e a gente entrou em um acordo nessa situação, tá? Outra situação, eu fui fazer uma viagem, não tinha que despachar a bagagem, e despachando, comprando, né, o despacho de bagagem antes, você tinha desconto, o valor era um. Eu tentei inúmeras vezes fazer esse pedido, eles estavam com problema no site, não conseguiam fazer por telefone, e o atendente me garantiu que mesmo lá na hora iria manter o mesmo valor. O que aconteceu? Não manteve o mesmo valor, tá? Cheguei lá na hora, o valor era outro. O que que a gente faz nessa situação? Paga o valor. O que que eu fiz? Reclamei na companhia aérea. Olha, tá aqui a gravação da ligação e tá aqui o valor que eu paguei, né? Então, eles me reembolsaram ainda a diferença que eu paguei a mais. Então, assim, são todas situações que a gente teve aí provas, né, para pedir um reembolso, reclamar aí, porque eram umas situações mais simples. Agora, outras situações aí mais graves, né, aí realmente tem que entrar com uma ação judicial, certo? Para discutir essa situação aí no judiciário. Bom, pessoal, só para finalizar, né, eu já me apresentei, a doutora Kelly já se apresentou, eu vou falar só um pouquinho aí do nosso escritório. Nosso escritório está localizado aqui na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo. Atuamos como advogadas há mais de 10 anos e priorizamos hoje o atendimento virtual. Assim, nós temos clientes em todo o território brasileiro. Precisando de alguma orientação, independentemente da área, porque temos aqui outros profissionais sempre especializados na área de atuação, estamos à disposição para um atendimento.